Deus, capítulo 2, de 12 a 17. Alguns irmãos gostam de ficar em pé. Para a leitura, fique à vontade. 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não me negou ou negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, meu servo fiel, que foi morto na cidade de vocês, aonde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no meio de vocês aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Pai, louvado seja o teu bom nome mais uma vez. Obrigado pela vitória do Richardson, 4 anos de luta, de esforço. A gente sabe quando se prepara academicamente o tanto que é difícil, complicado, ainda mais nesses dias de pandemia que forçou a todos estudar à distância, mas nós agradecemos pela vitória que o Senhor deu a ele. E cremos que, se ele é chamado, o Senhor o capacita e o Senhor providencia aquilo que falta para o sustento dele. O abençoamos e que a formatura seja de graça, momento de louvor ao teu nome e de celebração ao teu nome. Agradecemos pelo casamento, cerimônia de casamento. Cremos também que o Senhor tem escolhido, preparado esse dia, e nós colocamos a presença do Senhor mais na Jennifer, querendo tua graça, teu desejo, tua bondade, teu amor para com eles. Que o Senhor seja sempre presente. Essa é a nossa oração. Aqueles que nos ouvem, Pai, nessa noite, que o Espírito Santo continue a falar, assim como os Acha e Lola, Biel, ministrando cânticos de adoração ao Senhor. O teu Espírito está aqui. Então, Senhor, nós abrimos nossa alma a Ti. O Senhor não vai abrir a alma de crente nenhum nessa noite, porque isso é função minha, é função individual de cada um que está aqui. Da minha parte, eu abro minha alma, meu coração, minha mente, para ouvir a Tua palavra, para me dispor a obedecer a Tua palavra, e que o Senhor fale conosco, Pai. Cremos que o Senhor está aqui, e é responsabilidade Tua alimentar o Teu povo. Além de ser promessa, é responsabilidade Tua, não minha. Então alimenta o Teu povo nessa noite. Onde houver, no meio da igreja, servo fiel, desejoso, querendo crescer, receber e experimentar a doce comunhão de Jesus, encontra ele, Pai. Pai, mas se porventura houver no nosso meio gente que precisa de o coração ser liberto, aí é função Tua. Então abre o coração daqueles que não Te conhecem, converte aqueles que precisam de conversão, aproxima quem está longe, e que o sangue da cruz seja sempre ponte, bem presente entre nós. É assim que adoramos, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Meus irmãos, as igrejas do Apocalipse, há várias interpretações sobre elas. Eu sigo a interpretação de que as 7 igrejas
representam a totalidade das igrejas que existiu e ainda existem e ainda vai existir em todas as eras, não é? Então não se refere a um período específico, mas a características que se encontram nas igrejas durante todas as eras e tempos até o final dos tempos. É essa linha que eu sigo. Bom, apenas um contexto histórico para a gente entender. Eu poderia resumir a minha mensagem em 3 frases dessa noite, apenas. Mas para contexto histórico e informação, a gente melhorar o nosso entendimento do texto, eu quero dar algumas informações. Primeiro, a cidade de Pérgamo era a capital política da Ásia. Havia uma procuradoria geral de Roma, funcionava ali. Essa cidade era uma cidade de um centro educacional, cultural e científico. A arqueologia já descobriu uma biblioteca de 200 mil volumes, destacando assim, naquela época, a importância educacional dessa cidade. Ela era localizada numa montanha alta, aos pés de um grande vale, e ali foi desenvolvida a arte de pergaminho, ou escrita no pergaminho. Por isso que a cidade vem de Pérgamo, pergaminho, né? Hoje, a atual cidade de Bergama, na Turquia. Não há registros bíblicos, quando você lê a Bíblia, em que ocasião essa igreja foi fundada. Nós temos outras informações das outras igrejas, no livro de Atos, mas essa nós não temos. O versículo 13 traz uma informação curiosa, e diz que essa cidade é lugar onde o trono de Satanás está. Satanás está ali. E o texto usado é a cidade em que ele habita, em que ele escolheu para viver, morar, residir, manter, reter sob escravidão o comando dessa cidade. A gente vê isso na Bíblia, no Evangelho de João e 2 Coríntios, que Satanás é o Deus que cega o entendimento das pessoas. Ok? Talvez seja porque essa cidade possuía um centro de atividade satânica muito avançado, em 2 pontos eu queria destacar. Primeiro, era uma cidade muito idólatra, adorava a vários deuses e prestava culto a vários senhores. 3 exemplos de deuses que eles cultuavam. Eles cultuavam o deus Esculápio, ou Asclépio. É um deus em forma de serpente chamado o Deus da cura. E eles adoravam esse Deus nesse lugar. Eles cultuavam e havia um altar ao Deus Zeus, uma das maravilhas, as 7 maravilhas do mundo antigo. E havia o culto imperial, porque era uma cidade da Procuradoria Geral de Roma, adorava-se ao imperador, o culto a César. Não é? Então a idolatria, o Deus estava no canto, enquanto os deuses eram adorados e celebrados ali. E a gente sabe que idolatria é como se fosse um imã para a força satânica, né? Os pecados, as trevas, vai aproximando Satanás desse lugar, todas as vezes que nós temos outro Deus, além do Deus que servimos. A Bíblia diz assim, que Deus habita no meio dos louvores. Quando a gente quer trazer Deus para perto de nós, é adorarmos em espírito e em verdade. E sabemos que a idolatria, ela puxa Satanás, né? Ela atrai Satanás, ou as forças do mal, porque ocupam o lugar do soberano Deus. A segunda causa é que essa cidade era uma cidade resistente, era uma cidade de perseguição à obra cristã, ou o avanço da igreja. Se você olhar no verso 13, há um homem chamado Antipas, que Jesus está dizendo: ele é meu servo fiel, minha testemunha fiel. A tradição diz, e ele foi morto nessa cidade, segundo o Apocalipse, e a tradição diz que ele foi morto assado, lentamente vivo em uma panela quente, né, aos poucos. Essa cidade não suportava ter um servo fiel e perseguiu, e mesmo diante da morte, Antipas continuou firme.
Ok, Cristo faz um elogio a essa igreja. O que ele elogia? Bom, ele diz que mesmo diante da morte de Antipas, e mesmo diante do trono de Satanás ali erigido, essa igreja ainda conservou a fé pública de crer no único Deus. Não negou o nome de Jesus. Está bem claro aí, se você ler no versículo 13, Jesus falando a essa igreja e elogiando para eles. Apesar do trono de Satanás estar firme aqui, vocês fizeram da morte de Antipas um monumento de fé e de história para não negar o meu nome. Ok, essa igreja então era uma igreja capaz de morrer por Jesus, assim como Antipas foi. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é se essa igreja era uma igreja capaz de viver por Jesus e não apenas de morrer por Jesus. Porque quando você lê o protesto de Jesus, o que Jesus está corrigindo nessa igreja, vai ser bem claro. Perceba aí comigo. Essa igreja diz que é um lugar elevado. Pérgamo significa um lugar elevado, uma cidadela completamente erigida e erguida. Representava uma igreja que estava num comodismo muito grande. Havia uma fé forte, havia um conhecimento avançado de Deus, e essa igreja achava que algumas coisas não poderiam abatê-la, não poderiam prejudicá-la, não é? E ela se torna uma igreja acomodada, uma igreja disposta em morrer por Jesus, mas uma igreja com dificuldades de viver para Jesus. Obrigado, meu irmão. E a cada instante essa igreja vai caminhando e esse estado vai prosseguindo. Não ligou aqui. Eu acho que o pessoal dá para me ouvir. Não, som. Não está ligado. Eu vou tentar sem. Dá para ouvir, né, irmãos? Gasta a voz um pouquinho aqui, mas a gente vai lá. Obrigado, irmãos, por tentar me ajudar aí. Então, o que é comodismo? Bom, comodismo é acomodar, é alojar, instalar, apaziguar ou ser alguém universal. Quando eu lembro de ser alguém universal, eu lembro de um amigo, né? Ele diz assim: eu sou universal, brincando com a gente, né? Está em todos os lugares e compartilha de todas as coisas. Estar acomodado é ser o tipo de gente que se dá bem com todo mundo, em todas as circunstâncias, e não se preocupa muito com o crescimento ou com algumas coisas que a gente tem que fazer para pagar o preço. Estar acomodado é não possuir um posicionamento firme diante da fé e diante da vida. Viver por Cristo. Bom, a pergunta que eu faço é: se o trono de Satanás estava construído nessa cidade, e não era um trono, um monumento físico, a gente vê lá algo erguido, aqui se cultua Satanás, não era isso? O que Jesus está dizendo é, aos olhos de Jesus, ele está vendo que Satanás domina aquele lugar, e ele está dizendo, pelas atitudes, pelas práticas que se faz nesse lugar, Satanás exerce domínio aqui. Quando o trono de Satanás é erguido no nosso meio, mesmo tendo uma igreja fiel, capaz de morrer por ele, porque a igreja de Pérgamo é a igreja acomodada. Todas as vezes que a igreja cristã, em todas as épocas da história do mundo, se torna acomodada, essa igreja possibilita Satanás erguer o seu trono para se fortificar e construir em lugares específicos. Bom, então eu queria dar 3 situações quando é que o trono de Satanás se constrói e se ergue, uma atividade satânica muito forte no nosso meio, mesmo a gente sendo fiel a Deus. Primeiro lugar, quando o meu posicionamento cristão diante da vida vacila diante de propostas atrativas e modernas do mundo. Então, quando o meu posicionamento cristão vacila diante de propostas
comportamentos e desejos que o mundo tem. Aí eu começo a vacilar. Olha o que o texto diz, verso 14 e 15. Coloca aí dois personagens e vai dizer: tenho todavia contra ti algumas coisas. Vocês mantêm a doutrina de Balaão. Ora, precisamos entender quem foi Balaão. Você vai ter que ir para o Velho Testamento, porque o autor do Apocalipse está lembrando, vendo o que está acontecendo na igreja de Pérgamo, da história de Balaão. Está lá em Números, capítulo 22 a capítulo 25. Balaão foi um bruxo, um falso profeta, um curandeiro, que havia os seus poderes e truques malignos de amaldiçoar, e foi um homem que ganhava dinheiro com essas coisas. Esse homem era conhecido pela bajulação, pelo prestígio que ele tinha, pela politicagem dele, e ele não se guardava em fidelidade às coisas, mas era alguém que gostava de dinheiro, o que pudesse lhe acontecer. Um rei chamou esse homem para profetizar maldição sobre Israel, que era o povo de Deus. Este homem então, saindo para amaldiçoar, um anjo aparece, o Senhor Jesus aparece ali na frente dele, com a mula dele, dá uma surra na mula dele, porque a mula viu primeiro o ser espiritual e ele não foi capaz. Ironia, né? Um bruxo que mexe com artes mágicas e coisas malignas, que entende do espiritual, não consegue discernir o espiritual à frente dele. E quando o Senhor aparece, o Senhor diz a ele: este povo é meu povo, e você não pode amaldiçoar. Mas por 3 vezes, a pedido do rei, ele tenta amaldiçoar o povo, mas abre a boca e abençoa o povo, porque sobre o povo de Deus não vale encantamento. E a profecia da vinda de Cristo é justamente usada na boca desse bruxo, porque Deus coloca a palavra dele e diz: contra o meu povo você não pode amaldiçoar. Mas o que esse bruxo faz? Bom, ele demonstra convicções frágeis, ele demonstra que não tem arrependimento profundo. Números 22 e 34, ele diz ao anjo que ele vê, ao Deus que ele vê: eu pequei, me perdoe, tem misericórdia, eu não sabia que o Senhor estava na minha frente. Mas não é um arrependimento sincero, porque conversando com o rei Balaque, Balaão diz: eu sei como fazer para destruir esse povo. Maldição não pode vir sobre eles, porque é povo bendito de Deus. Mas há uma coisa que, se você fizer, vai atrair a maldição para eles. Não é jogar a maldição em cima. E aí ele dá a dica e ensina o rei como é que faz. E você vai acompanhar. Número 31, 16 diz assim: foram as mulheres que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor na casa de Peor, de modo que a praga feriu a comunidade do Senhor. Ou seja, maldição não vem sobre, mas se o povo de Deus abandonar a santidade com Deus e obedecer, atender propostas e comportamentos que o mundo tem, então a maldição ou a punição de Deus vem sobre o povo, como veio na época de Balaão, e muita gente morreu. Balaão ensinou a Balaque que Deus era o único Deus e não suportava a adoração a um dos deuses. E o que ele fez? Usou a prostituição, usando mulheres que cultuavam os seus templos sagrados para dançar, para seduzir, e o povo se deitou com essas mulheres, e houve então pecado de adultério espiritual, comeram comidas de ídolos sacrificados aos ídolos, e foi uma farra, e aí o Senhor os puniu naquele momento. Quando nós entendemos que somos povo de Deus, sabemos que maldição não pega na gente, porque a graça e a presença do Espírito Santo está dentro e sobre nós. Então não há praga sobre nós, não há maldição sobre nós, e Satanás não pode fazer nada sobre nós. Mas quando nós vacilamos e começamos a negociar o nosso comportamento, a nossa fé, e a gente, isso pode,
nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, e vamos aceitando várias propostas atualizadas e modernas que o mundo tem. Então aí a coisa começa a ficar complicada, porque a gente quebra o posicionamento, e aí o pecado entra, e aí a gente não vive mais em santidade com Deus como deveria viver. Aí o juízo de Deus vem sobre nós para nos disciplinar, e a derrota vem sobre nós, porque nós abandonamos a fidelidade ao Senhor. Percebe? É uma igreja que tem uma confissão de fé bonita, fiel, mesmo um morrendo a gente não nega Jesus, mas é uma igreja que, se o autor do Apocalipse está dizendo, é porque naquela igreja havia gente que fez a mesma coisa que Balaão fez, começou a chamar os irmãos para participar de algumas coisas na cidade, por exemplo, festas sociais, onde adorava ídolos locais, e os irmãos, nós vamos, nós cremos em Deus, isso não afeta em nada, se a gente não for, a gente vai perder a conveniência, a convivência social, e a gente sabe que o nosso Deus é único, mas aquele ídolo lá nada é, mas a gente vai e participa dessas coisas, e a cidade local, a igreja começou a andar aliada à cidade, casada à cidade, e fazer certos comportamentos da mesma forma que Balaão ensinou. E o apóstolo João está dizendo isso. Olha, a disciplina do Senhor vem. Jesus entrega essa palavra então, todas as vezes que a gente acha que certos comportamentos não ferem a nossa fé. Sabia disso? Às vezes está assim, não, a minha fé é bem desenvolvida, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, e a gente se considera um cristão, mas vacilamos diante de propostas, comportamentos, coisas que vêm para a gente, e quando a gente vê, nós já abrimos campo, e aí a santidade que era devida a Deus, ralo abaixo. Aí o pecado entra, e quando o pecado entra na vida de uma igreja, ela pode ser firme e fiel, não negar a Jesus, mas o pecado apodrece a vida da igreja por dentro, e a igreja vai se entregando com certas coisas, e quando a gente vê, a disciplina de Deus vai chegando, vai visitando a cada momento a nossa vida. Não havia nessa igreja do Apocalipse algumas coisas, por exemplo, eles diziam que nós podemos praticar certas coisas, desde que na nossa cabeça a gente saiba o limite que a gente vai. Por exemplo, chegar a um altar e participar de uma festa social, está consagrando uma coisa ali para um ídolo tal, a gente sabe que aquilo ali é nada, que o nosso Deus é tudo. Então, se a gente fizer aquilo como uma etiqueta social, que não fere a nossa fé, está tudo bem. Essa era a ideia dessa igreja. Só que a gente não entende é que Deus não negocia os seus princípios. Uma vez tendo os seus princípios, precisamos zelar pela santidade do nome de Deus, senão o Senhor vem e disciplina a sua igreja. Ok? Quando é que Satanás fortalece o seu trono, constrói o seu trono dentro da área da igreja, da cidade onde a igreja está, das famílias que compõem a igreja? Todas as vezes que eu vacilo diante das ideias ou filosofia que o mundo tem, não só as práticas, porque aí o versículo vai dizer, vocês também têm aí no meio de vocês quem segue o ensinamento de Nicolau, os nicolaítas. Bom, os nicolaítas ensinavam, Nicolau ensinava, era um pagão, um filósofo da época. Ele ensinava que a doutrina dualista do corpo e da alma, ou seja, o corpo é a prisão da alma. O que é puro em nós é o espírito que está dentro de nós. Essa matéria, esse corpo é mau. Então isso aqui vai ser destruído. Mas se você preservar o seu espírito, há salvação. E aí então você pode fazer tudo o que você quiser fazer com o seu corpo, porque o corpo é matéria, será destruído, será morto. Entende o ensinamento? E o apóstolo está lutando contra isso e dizendo, não, o nosso corpo é santo, o nosso espírito é santo, nós somos um templo que Deus habita.
Todas as vezes quando nós abrimos espaço para a nossa cabeça, para ideologia, para pensamentos contrários ao que a Bíblia ensina, a gente vai se dar mal, muito mal. E os irmãos não sabem, ou se sabem, o tão fácil que é a gente abandonar os ensinamentos bíblicos por ideias modernas, por ideias muito bem apresentáveis, muito bem colocadas. Quando a gente vê, a gente já está longe do que a Bíblia ensina, certo? Você vai seguindo alguns caminhos, por exemplo, beber não é pecado, podemos usar e beber à vontade, ou beber socialmente, desde que não fica bêbado. Será? Será que podemos? O que a Bíblia ensina sobre isso? Ir a tais lugares, podemos. E a gente vai abrindo várias exceções. Podemos tais diversões, podemos isso. Aí daqui a pouco, tudo é normal. Então pergunta-se, se a igreja está sobre a face da terra para viver em santidade e aproximar-se de Deus, para que viver em santidade se tudo é normal? Porque santidade, o termo santidade significa vocês são separados do mundo e consagrados a Deus para serem diferentes do mundo. Se é para mim ser diferente do mundo, como que tudo é normal? Percebe uma coisa que vai ferindo a outra? São shows que são feitos, antes dos shows, orações consagrando o show, abençoando. Depois o forró vai embora. E tantas outras coisas que a gente está vendo. A igreja está entrando numa época pós-pandemia, numa época em que não haverá comando espiritual mais. Todo mundo vai voltar para a época dos juízes. Cada um faz o que dá na sua cabeça. E aí a gente vai. Tantas ideias, né? Eu estava vendo uma entrevista em um dos programas seculares aí, não vou mencionar a apresentadora, e foi uma senhora com duas irmãs, duas filhas dela, e elas faziam poses sensuais, seminuas, nuas, para ganhar dinheiro lá e tal, e elas falando da vida delas lá. E aí perguntou à mãe o que a mãe achava. O que os irmãos acham que ela falou? Normal. O que é bonito tem que se mostrar. Aí perguntou às meninas assim, que exemplo vocês querem deixar? Vocês acham que isso vai dar exemplo? Nós não queremos deixar exemplo porque nós queremos ganhar dinheiro. Algumas ideias que vão entrando, isso está fora da igreja, mas dentro da igreja não é diferente. Não é diferente. Por exemplo, alguns anos atrás, eu costumava falar assim com algumas pessoas. Nós vamos chegar a uma época em que o pai e a mãe, se o filho for menor, ou se a filha for menor e não tiver trabalho, eles vão dar o dinheiro para o rapaz levar a menina para o motel. Eles mesmos que vão pagar à noite. Nós já ultrapassamos, porque ao invés do motel, leva para casa. Tem um quarto dentro de casa, com segurança, as coisas que podem ser feitas. E não é melhor um parceiro só, uma parceira, com segurança dentro de casa, a gente está sabendo. E muitas outras coisas vão entrando. E os irmãos pensam que isso é fora de igreja. Não, não é fora de igreja, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Coisas que a gente vai achando que são normais. Tudo é normal. E a igreja se tornou então um lugar em que nós não preservamos mais a santidade. E o apóstolo João está dizendo aqui, vocês têm dentro de vocês essas duas coisas. Vocês se misturam com comportamentos que não deviam misturar. E vocês absorvem ideias que não são ideias que pertencem à igreja do Senhor. E se vocês não consertarem, eu vou vir e vou tirar a espada da minha boca e vou lutar contra vocês. É Jesus que está falando isso, revelando isso. Ou seja, a igreja sempre vai caminhar nessas duas linhas. Sempre. Nós queremos ser uma igreja gente boa, gente fina. Queremos ser uma igreja que o bairro goste da gente. Queremos nos dar bem com todo mundo. Ok, isso é bom, isso é importante.
Eu bato na tecla e defendo que o crente não pode ser chato, não pode ser enjoado. Ele tem que saber conversar com todo mundo, com quem pensa diferente. Ele tem que ser relacional. Ok, isso é certo. Mas ser assim, negociando princípios da fé, ideias da fé, deixando para trás o que a Bíblia ensina e frequentando todos os lugares que estão abertos para nós frequentar, isso eu não defendo. É melhor então ser chato, é melhor se posicionar, é melhor dizer isso é pecado, a Bíblia condena, nós não aceitamos, precisamos mudar, mesmo que não sejamos tolerados, porque o pior câncer de uma igreja é confessar uma fé, mas na prática não vivê-la. É ter a Bíblia e nos dizer, isso aqui é a palavra de Deus, eu creio nela, mas não alimenta dela, não lê a Bíblia. Esse é o pior câncer espiritual. Então nós precisamos saber onde frequentamos, onde pisamos, com quem andamos, e precisamos analisar a cultura da nossa época. Há muitas coisas que são cultura, há outras coisas que são demônio na cultura. Então nós precisamos examinar a cultura, as ideias, a filosofia, e passar na peneira da Bíblia e dizer, isso nós não vamos fazer, porque se nós não fizermos isso, mesmo sendo um povo que se diz que pertence a Deus, nós estaremos construindo o trono de Satanás no nosso meio, e vai ser difícil demolir, porque nós estamos pecando nas coisas principais que devíamos fazer. Terceiro, quando é que o trono de Satanás se fortalece? Não só quando eu vacilo nos meus comportamentos e lugares, não só quando eu cedo a filosofia, pensamento e ideias contrárias à Bíblia, mas todas as vezes que eu perco o zelo, a piedade e a disposição de buscar uma vida mais consagrada diante de Deus. Esse é o importante. Nós estamos vivendo uma época que a igreja vai se perdendo a sua dinâmica espiritual. Parece que ser igreja é apenas frequentar um culto, ou ser conhecido como alguém que lê a Bíblia. Não há mais uma busca de santidade, um zelo, um desejo, uma paixão, uma vontade de encontrar Deus. Se tornou um lugar de cerimônia. Preste atenção, a gente vai para a cerimônia de casamento. O que a gente não quer ver na cerimônia de casamento? Quem já casou não aguenta nem mais em casamento. A gente vai por consideração quem está casando. Mas o que a gente não quer ver na cerimônia de casamento? A gente não quer ouvir o pastor pregar. Nossa, se o pastor for pregar meia hora, 40 minutos, 1 hora, a gente não quer ouvir. A gente não quer entender que aquilo é um culto a Deus. A gente quer ver que roupa que a noiva vai entrar, que roupa que os convidados vão entrar, se vai ter recepção ou não. Não é assim. Isso é um exemplo. A comida, como é que vai ser, se vai ser boa. Nós perdemos a ideia de que até para comer numa cerimônia ou dentro da nossa casa é um culto a Deus, que tem que ser feito com adoração, com piedade, com amor, com devoção. Nós estamos entrando numa época que ir para a igreja, tudo pode. Então a gente é crente no Senhor, professa uma fé, se comporta com vários comportamentos que o mundo tem, pensa do mesmo jeito que o mundo pensa, e ainda falta uma vontade, um desejo de buscar a Deus. Pior coisa que tem na igreja é quando a gente vê um novo convertido. Essa é a boa coisa. Ele está buscando, ele está amando, está lendo Bíblia, ele está orando, e você ficar lendo ali, orando direto, lendo e orando direto, daqui a pouco alguém vai falar que ele está doido. Calma, você está muito fanático. Ou alguém vai bater no ombro e vai falar, isso passa. Também já fez isso. Essa é a pior coisa. Você desestimular alguém que está amando muito Deus, está desejando imensamente Deus. Essa semana até um irmão,
alguém da nossa família cristã aqui, ele está aqui, ele me ligou falando isso. Eu não consegui dormir, eu orei a noite toda. E eu brinquei com ele e falei assim: e a sua esposa falou que você estava doido? Pular da cama e ficar orando a noite toda, né? Porque nós não temos mais essas coisas, nós não temos mais esse desejo. Você percebe? Se o São Paulo vier jogar no Jonas Duarte, se caber, os São Paulinos que estão aqui nessa época vão querer ir lá. Eu iria se fosse meu time. Chegando lá, você vai pular, você vai gritar, você vai se empolgar, você vai entrar naquela onda, naquela torcida ali, tentando empurrar o time. Você põe toda a sua paixão, todo o seu desejo, ninguém vai te condenar, ninguém vai falar nada para você. Mas veja alguém orando dentro da igreja, buscando o Senhor, e ele se entregando com a alma, com choro, com desejo, e ele tremendo, e ele caindo no chão, e ele buscando Deus, e vai orar e falar assim: precisa disso tudo, Deus é surdo. Você percebe? Nós vamos perdendo o amor, vamos perdendo o zelo, vamos perdendo o desejo, e se mistura com tudo a gente se mistura. Parece que não vale a pena mais ser um cristão que defende o seu posicionamento. Eu morro por Jesus, mas será que eu vivo por Jesus? Quero dar uns exemplos para os irmãos entenderem. A Bíblia está cheia do que está acontecendo em Apocalipse. Por exemplo, não dá para ser cristão meio termo. Não dá. A gente vacila, a gente é corrigido. Se você vai para o livro de Josué, capítulo 7, conta a história de um homem chamado Acã. Os irmãos sabem, quem não conhece, é um líder tribal que luta lá, é fiel e ele desobedece a Deus. Está lá em Josué capítulo 7. Deus proíbe ele de um comportamento. Qual é o comportamento? Deus diz à nação de Israel: essa batalha é a primeira batalha. Todos os despojos serão consagrados a mim, serão queimados, ninguém vai pegar nada. E ele pega e diz: eu pego. Ele pega um dinheiro lá, uma capa, esconde debaixo da barraca, na casa dele, mas a família. Diz a Bíblia que ele viu, desejou, gostou, amou, escondeu, pegou e escondeu. Ok? E a gente sabe a história que em 7 vitórias, 7 anos de vitória, a única derrota do povo de Israel foi por causa desse pecado. Qual é a lição? E a Bíblia depois, Deus executa o pecador, Acã recebe sentença de morte. E eu acredito que Acã era um servo de Deus fiel, que vacilou, que em certo momento vacilou e precisava ser disciplinado por Deus, e acredito que ele foi ao céu, mas naquele momento ele foi disciplinado para que a igreja pudesse entender. Que lição a igreja precisava entender? Nós podemos perder uma família, mas nós não podemos perder a santidade coletiva de um povo. Você entende? As igrejas hoje, a luta é o contrário. Nós não podemos perder uma família. Se uma família toda estiver envolvida em pecado, se a gente corrigir um ou outro e vai perder ali 10, pastor, não faça isso, nós não podemos perder. Não, nós podemos perder. Uma família não é mais importante do que a vida coletiva de uma igreja. Não tem jeito. Nós amamos todos, mas nós temos que zelar pela vida espiritual de uma família espiritual, porque o pecado contamina. Se você for caminhar, você tem um exemplo em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira. Também creio que eles eram crentes fiéis ao Senhor, mas erraram, pecaram, vacilaram com ideias e comportamentos, e a falta de zelo e amor a Deus. Foram disciplinados. Diz a Bíblia que eles foram mortos. Deus implicou justiça sobre eles. Qual é a lição? É melhor perder a vida e estar ao lado de Deus do que continuar causando transtorno espiritual dentro da vida da igreja. Dá para entender? Igreja é um hospital? É. Mas não dá para a gente deixar que as doenças, as infecções espirituais se tornem incuráveis no meio da igreja. Não tem jeito. Precisamos zelar pela santidade da igreja. Último exemplo, Mateus 18. Jesus está corrigindo, ensinando que a gente deve confrontar as pessoas, corrigir as pessoas, e se não houver mudança, considere o irmão como um publicano. É Jesus que está mandando. Tira esse irmão do meio da comunidade. Alguém poderia dizer na igreja tolerante de hoje, fazer
fazer isso hoje, vamos receber, como é que a gente fala? Um processo moral, vai entrar na justiça contra a gente, em plena época a gente está em corrigir alguém. Verdade, mas olha o que a Bíblia diz, qual a lição? É preciso agir com cautela, é melhor ter um irmão dentro de nossa comunidade, perder a comunhão com ele, do que nós termos alguém sem disposição para mudar a sua vida. Ou seja, quando você tem alguém no meio da comunidade que não tem vontade de mudar espiritualmente, é melhor não ter. É melhor não ter. É isso que Jesus está dizendo e o Apocalipse está ensinando. E olha o que o texto diz, para a gente já chegar e finalizar. Porque essa mistura de posicionamento quebrado, onde eu me comporto como os outros se comportam, onde eu penso como os outros pensam, e onde eu falto desejo de buscar a Deus, mina a autoridade de Deus na igreja, mina a santidade, cria uma ilusão no meio da igreja de que aqui tem uma doce comunhão gostosa, quando na verdade essa igreja está apodrecendo espiritualmente. Se isso acontecer, eu quero concluir da mesma forma que Jesus concluiu. Verso 16, ele diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra aqueles que estão fazendo isso com a espada que sai da minha boca. Já pensou? Essa citação da espada é a mesma citação da espada que o anjo tira e mostra para Balaão. Você vai passar por aqui para amaldiçoar meu povo? Essa espada era uma colônia romana, havia em latim uma expressão que tem lá que liberava aquele que tinha o direito à espada, que podia decretar quem poderia morrer ou não morrer. Jesus está dizendo: se você não mudar, se esse grupo que está dentro da igreja não mudar, é melhor enfrentar a espada do imperador do que esperar enfrentar a minha espada quando eu for juízo contra vocês. A igreja é dele, então ele fala o que ele quer, não é? E aí ele diz assim, fazendo uma promessa para essa igreja: aqueles que me obedecerem, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei um maná escondido, uma pedra branca, com um nome escrito, conhecido só por quem o recebe. A ideia é: aquele que me obedece experimentará uma doce comunhão, uma aprovação, uma sensibilidade, aprenderá a ouvir a minha voz como ninguém mais conhece. Eu me revelarei a ele, eu me manifestarei a ele. Essa é uma promessa para a igreja. Ele chega, elogia, ele chega, corrige, ele chega e diz: esse é o caminho, abandonem isso e sigam por esse caminho. É isso que ele está dizendo. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, muitas vezes dentro da nossa igreja, ou dentro das famílias que compõem a igreja, dentro da nossa vida ao redor, se Satanás não está bem alicerçado com o seu trono construído na nossa casa, ou construído na nossa igreja, devido a uma falta de posicionamento fiel no comportamento e procedimento e ideias, e na falta de busca de zelo por Deus. As coisas vão se perdendo de controle. E a minha pergunta para você nessa noite é: se você deseja ser um colaborador para destruir o trono de Satanás, ou um colaborador para fortificar o trono de Satanás? Porque não é dizer Satanás controla o recanto do sol. Não, quem controla o recanto do sol é Deus. Amém. Diz Salmo 24: o Senhor é a terra e a sua plenitude, e Ele manda em todas as coisas. Mas a gente não pode negar que aonde a igreja falha, que aonde há pecados que vão caminhando e demônios que vão vindo a esses pecados, há lugares que são mais infestados espiritualmente. Há lugares que Satanás tem dado a sua cara por causa de pecados e por causa da negligência da igreja. Não há como negar. O que nós queremos, e eu termino aqui, é que a nossa vida seja uma luz de Deus nesses lugares. É que Satanás não construa trono dentro da minha casa, nem dentro da minha igreja, nem na minha vida. É que a minha confissão, eu amo o Senhor e morro por Ele, possa ser: eu amo o Senhor e vivo por Ele.
vou viver por Ele. Eu não vou me comportar como o pessoal aí fora se comporta. Eu não vou pensar e ser vencido com as ideias modernas. E eu confesso para os irmãos que a gente que prega e comanda a igreja, está tentando ajudar, às vezes dá vontade de jogar no time de lado, de ensinar e fazer coisas que os outros fazem, porque é mais fácil. Ficar batendo, ficar aqui, olha, ouça o que o Senhor diz, ficar pregando correção, pregando santidade, pregando mudança, pregando comportamento, ficar dizendo, valorize a sua igreja, valorize a fé, parece que é um grito no meio do deserto. Parece que a gente está lutando, nadando contra uma correnteza que a gente não vai conseguir. Mas eu creio no Espírito de Deus, que assopra dos quatro cantos, e que revive mortos, e que ministra a palavra. E creio no remanescente de Deus, que ouve a sua palavra, na igreja verdadeira, que se levantará no meio de toda falsidade e operação do erro. Eu creio nessa igreja, e creio que na igreja Shekinah nós temos gente de Deus que não se